Olá, começando aqui mais um podcast, Lidere-se, e eu aqui, o Lindomar Alves, estou com você, com a minha convidada, tive aqui semana passada com ela, com a Mila, e hoje nós vamos concluir aqui o depoimento dela, que é muito, muito forte, não é? Mila tentou suicídio 2 vezes, ela falou como foi a primeira vez, entre uma e a segunda ela perdeu um irmão que suicidou por uma questão também de uma situação bem delicada que ele estava vivendo, e a Mila, quando a gente olha e conversa com ela, a gente nem consegue acreditar que ela passou por tudo que ela passou. Mas antes disso eu quero pedir a você para ir lá no nosso canal, Lidere-se, se inscreva lá no nosso canal, dê o seu like, faça a sua observação, mesmo que seja negativo, fale sobre isso, gostaria de ver sobre isso, dá sua opinião, para a gente é muito importante, e também no nosso Instagram, que é eu, Lindomar Alves. No Instagram tem muitos cortes dos nossos podcasts, não só o de hoje, da quinta passada, mas todos que fizemos até agora. Se não me engano, esse aqui é o 13º, esse é o 14º, né? Mas antes eu quero te falar a importância disso. Eu tive aqui na semana passada, na quinta passada com a Mila, ela começou a falar da história dela, a gente vai fechar hoje, ela vai contar como ela conseguiu, depois de ter 2 tentativas de suicídio, depois de depressão, ficar internada numa clínica e voltar a sair, e hoje é uma empresária, é casada, tem filha, é bem-sucedida. Como isso pode acontecer? A gente vai trazer já, mas eu quero te mostrar aqui a importância de um depoimento desse, a importância de um podcast desse. Alguns anos atrás, eu morava em Maceió, Alagoas, eu tinha um programa no rádio, um programa que durou uns quase 3 anos. Eu começava das 10 da noite à meia-noite. É um horário que rádio não tem muita audiência, mas eu fui adquirindo muita audiência no rádio, eu obtive muita audiência. E uma das noites, né, o nosso programa ele tinha 4 quadros, e o último quadro eu compartilhava uma palavra, um texto bíblico, eu falava, tentava trazer de uma forma bem prática para nosso dia, para a nossa vida, e eu estava ministrando uma palavra, já no finalzinho, quando eu terminava, que já quase perto do meia-noite, eu fazia uma oração e encerrava o programa. Quando eu estava fazendo a oração já para encerrar o programa, que meia-noite tinha que encerrar o programa, a pessoa que me ajudava lá ficou me fazendo umas gestos que tinha alguém no telefone querendo falar comigo. Então eu terminei a oração, eles botaram uma vinheta, né, eu saí do ar por um instante, aí me falaram que tinha ligado uma garota e que ela queria muito falar comigo. E essa garota falou comigo, se apresentou, falou: olha, eu acabei de chegar da escola, cheguei aqui em casa, minha tia estava ouvindo o teu programa do rádio, e ela chorava copiosamente, e eu fiquei com ela, o que foi tia, e ela chorando, me abraçou, e ela falou que estava esperando eu chegar para eu entrar, dormir, que ela tem um filho, a minha tia, um filhinho de 8 anos, e ela ia suicidar, ela estava com veneno lá no quintal, tudo preparado, mas ela começou a ouvir o programa, e dentro do programa, na minha ministração da Palavra de Deus, eu trouxe um depoimento de uma garota que Deus mudou, e aquilo tocou aquela mulher. E no outro dia eu encontrei com aquela senhora, com a sobrinha dela, ela me contou toda a história, por que ela tentou suicídio, orei com ela, a vida dela mudou completamente. Claro, eu falo mudou, não mudou de um dia, a gente foi acompanhando, foi ajudando, e aquela mulher conseguiu vencer aquilo, desistir de suicídio. Então, ao valor de um depoimento desse, como o da Mila, que a gente começou na quinta-feira passada e a gente vai concluir hoje. Então, divulgue, vai lá no nosso canal do Lidere-se, compartilhe para alguém, né? Dá o seu like, dê a sua opinião, se inscreva no canal, também no Instagram, eu, Lindomar Alves. Então tem muita coisa boa ali, e você compartilhe com quem você ama, que um depoimento desse pode mudar a vida e a história das pessoas. Então eu estou aqui com a Mila, e a gente vai voltar aqui. Mila, que bom tê-la aqui novamente. Obrigado. O prazer é meu, Bispo, mais uma vez. Seja bem-vinda. Foi muito bom a semana passada, muito bom mesmo. Uma repercussão tremenda. E é como eu falei, né? Assim, é uma história de vida, né? Você não era para estar aqui. E assim, desculpa eu falar isso aqui, mas imagina, seus pais perderam o seu irmão, que suicidou, e perder você, os 2 filhos. Imagina a dor que esse casal não estaria hoje. E Deus poupou isso, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, de poder ouvir esse depoimento. Você falou que você teve uma tentativa de suicídio no podcast passado. E depois dessa tentativa você saiu da clínica, aí um irmão seu morreu. E depois você teve uma outra. Fala pra gente como é que foi essa segunda tentativa. Isso mesmo, Bispo.
Após o falecimento do meu irmão, eu tive mais um momento da minha fase negra, né? Eu tentei suicídio pela segunda vez. E eu não aceitava, né, a minha vida novamente, eu não queria mais viver. Eu estava afastada, né, do trabalho devido à primeira tentativa, né, de suicídio, e eu ainda estava em casa. Porém, eu não tinha mais vontade de sair, eu não tinha vontade de ir para a academia. Eu me sentia presa, né, de certa forma, porque o meu pai ele criou um cuidado excessivo, que hoje eu entendo que não era excessivo, né? Então, eu disse, não, eu vou sair da casa dos meus pais, porque eu saindo da casa dos meus pais, eu vou ter uma autonomia maior, né? Eu vou conseguir caminhar com minhas próprias pernas sem... Isso tinha quanto tempo da primeira tentativa de suicídio? Fazia meses. Alguns meses. Olha, uma pausa aqui. Olha como é importante. A gente falou isso na semana passada. O cuidado dos pais, a família estar ali com uma pessoa que está com depressão. Ela acha que está boa, mas será que está boa mesmo, né? Então, tem que ficar os pais, a família, os familiares, tem que cuidar, tem que amar. E tudo passa. Isso vai passar. Isso. Eu achava que eu estava boa, né? Mas, na verdade, eu não estava. Eu estava passando por um processo de cura, né? E quando eu saía, como eu falei na outra edição, Bispo, quando eu ia até para ir no supermercado, meu pai, quando eu pensava que eu estava só, o pai não estava lá atrás de bicicleta, né? Então, o fato de eu não poder sair sozinha, de não poder ir no shopping e voltar um pouquinho mais tarde, então me incomodava, né? E foi aí quando eu mudei para uma casa. Eu digo, eu vou alugar uma casa e vou morar sozinha. Então, foi lá no bairro mesmo. Eu aluguei uma casinha pequena, um primeiro andar, e tinha uma moça que morava em cima, né? A Andressa. Até hoje eu chamo ela de minha anja, porque a gente sempre ficava ali juntas. E eu lembro que toda tarde a gente criou um hábito de lanchar, né? Ela sempre me chamava, ou eu ia para casa dela, ou a gente ficava lá na frente. E nesse dia específico, eu falei para ela, eu acabei criando uma amizade com a Andressa, né? A gente se conheceu e eu morava ali, e a gente foi criando um diálogo, e viramos amigas, né? E eu falei para a Andressa, amiga, hoje eu não estou me sentindo bem, mas, Bispo, eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia muito só. Eu saí da casa dos meus pais, onde eu tinha todo amor, carinho, aquele carinho que para mim era em excesso, mas não era, né? E aí eu fui morar sozinha e eu disse, Andressa, hoje eu não estou me sentindo bem. Se alguma coisa acontecer comigo, esse é o número da minha mãe. Eu falei para eles pela manhã. Aí eu lembro que à tarde ela foi me chamar, né, para ficar lá na casa dela, para a gente lanchar. E a minha janela dava de frente para a escada dela. E quando ela olhou pela janela, eu estava pendurada. Eu me enforquei. Com uma corda. Isso, com uma corda. Eu estava pendurada na escapa da rede, do armador. Nossa, Deus. Isso. E aí eu já estava bem roxa, assim, já estava inconsciente. Ela ligou para minha mãe. Ela conseguiu te tirar daqui. Isso, ela tinha um namorado e eles conseguiram, arrombaram um portão, né? E conseguiram me tirar de lá. Nossa. E aí foi a segunda vez que eu fui para clínica psiquiátrica, e aí foi onde eu passei mais tempo. Eu passei um período de 30 dias internada. Uau! Da primeira vez, tu lembra quanto você ficou? Quantos dias? Uns 10 dias. Aí dessa vez com uns 30 dias. Fiquei, porque com medicamento. Isso. E depois saiu, voltou para casa dos seus pais? Não tinha como eu voltar mais pro local, né, que eu morava só. Os meus pais me abraçaram novamente, disseram, é aqui que você vai ficar até você ficar bem, né? Você não vai mais morar sozinha, o seu lugar é aqui dentro da nossa casa, a gente vai estar aqui com você, te protegendo, e fica aqui, que a gente quer cuidar de você. Então, mais uma vez, né, tem o posicionamento dos meus pais. Eles... em nenhum momento, Bispo, eles me julgavam. Todas as vezes eles me abraçavam, sabe? E o meu pai e minha mãe, eles estavam ali
me abraçando, me orientando. Tão e cuidando. Importante, né? Isso. Isso. E como é que foi, Mila, que tudo aconteceu? Como é que você conseguiu sair dessa situação, deixar a medicação? Como aconteceu a sua saída dessa caverna escura, dessas duas tentativas? Como é que foi? Fala um pouquinho pra gente. Bispo, foi em 2018, né? Quando eu nessa segunda tentativa de suicídio, né, que eu tentei suicídio, eu fiquei internada. Depois que eu saí da clínica, eu passei um longo período dentro da clínica. E lá a gente passa por um processo também, é muito reflexivo lá. E eu lembro que lá tinha uma janela branca. O quarto era todo branco. E eu ficava ali horas e horas pensando, refletindo sobre a minha vida, sobre o meu posicionamento. Eu vi que eu não conseguia acabar com aquilo, então eu precisava reagir. Eu precisava ter um posicionamento, eu precisava tomar uma decisão na minha vida. Eu precisava reagir e sair do fundo do poço. Foi aí que eu comecei a fazer o processo de cura, né? O processo de cura que eu digo de fazer uma autoanálise para decidir o que eu preciso fazer para sair. Eu preciso parar, ter um tempo mais para mim. Eu não estou vivendo esse tempo, então eu preciso parar, analisar as situações. Isso não vai me matar, né? Esse relacionamento tóxico, já saí, não vai mais me atingir. Os meus pais estão do meu lado, então eu preciso parar para refletir o que eu preciso fazer. Eu preciso ocupar minha mente, fazer um exercício físico, já concluir minha faculdade. Então, foi aí que eu fui abrindo a minha mente para ver que as coisas não eram bem aquilo que eu estava pensando, né? E comecei a tomar, né, mais medicamentos. Eu saí da clínica, eu tomava 5 tipos de medicações, né? Uhum. E eram medicações muito fortes, né? Porque a primeira tentativa eu tomava já, acho que 2 comprimidos, um de manhã e um à noite, né? E nessa segunda tentativa eu tomava 5 tipos de antidepressivos. Em 2018, eu já estava bem melhor e foi aí que eu conheci o meu esposo, né? Em 2018, março de 2018, eu conheci o Rodrigo. E aí ele me conheceu nas redes sociais, no Instagram. E eu lembro que no dia que eu conheci, a primeira vez que o Rodrigo falou comigo, era um dia comum. Eu já estava bem melhor, mas eu estava nesse processo, bispo, de recuperação, né? Eu não queria ainda me relacionar com ninguém. Eu tinha decidido que eu ia viver um tempo só. Eu não queria me relacionar com ninguém. Até porque na semana passada a gente falou que você teve um relacionamento tóxico que te atrapalhou muito, que provavelmente isso foi uma das coisas que te fez afundar na depressão. Então você agora toma a decisão de não querer. Isso. E aí? A decisão que eu tomei era, eu precisava viver um tempo para mim. Uhum. Eu precisava me amar. Como é que eu podia amar uma outra pessoa se eu não amava a mim mesmo? Né, que é bíblico, amar o teu próximo como a ti mesmo. Nossa, eu acho isso tão forte, sabia? Porque é isso aí, a Bíblia, quem falou isso foi o próprio Jesus. Ele fala assim, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não tenho condição de amar ninguém. Essa questão de, não, porque eu faço muito pelos outros, não faço para mim, tá errado. Você tem que fazer para você poder estar bem, para poder fazer para o outro, né? Exatamente, então eu queria estar bem, né? Eu queria estar psicologicamente bem para entrar em um novo relacionamento, né? Para amar o outro. Como é que eu ia amar, bispo, uma pessoa se eu tinha tentado suicídio há um tempo, né? Atrás, eu digo... 2 vezes. E como é que foi? Aí Rodrigo, ele que lhe procurou? Como é que foi? Isso, ele me procurou. Ele me achou, né? Mas ele conheceu, ele viu como? Aonde? Ele me viu no Instagram. Segundo ele, o meu Instagram era público, né? Aí ele me viu, ele viu uma foto minha lá no feed e clicou lá e disse, nossa, que menina bonita. Isso é ele que conta. Ele é bem branquinho, clarinho, né? Olhou e falou, eita, que morena. Ele disse que viu, achou muito bonita e aí decidiu mandar mensagem. E aí eu lembro que ele mandou mensagem, bispo, pela manhã. E pela manhã eu tinha muita dificuldade por causa da medicação. Isso, por conta da medicação, né? Aí eu fui, levantei, tomei a medicação e eu ficava muito sonolenta.
E aí ele falou comigo, oi, bom dia, tudo bem? Aí eu só fiz visualizar, não respondi. Aí ele, oi, você tá aqui? Aí quando eu acordei novamente, aí eu vi a mensagem, aí eu disse, oi, bom dia. Ele, olha, vi uma foto sua, te achei muito, muito bonita, queria conversar com você, eu posso te conhecer? E aí eu falei, que conhecer o quê? Não, pode não, não tô aberta para relacionamento, não quero conhecer ninguém. E aí eu lembro que ele ficou insistindo, sabe, mandando mensagem, e eu disse, nossa, que menino chato, menino insistente, eu não quero conhecer ninguém. Aí ele disse, não, mas eu queria saber mais de você, conhecer mais um pouco. Aí ele mesmo ficou puxando assunto e falando, como é que é o seu nome? Eu vi aqui que é Radmila, é Radmila mesmo. E aí eu fui conversando com ele, ele foi, né, puxando assunto e eu fui me rendendo também, né? E aí ele contou para mim que trabalhava, né, num local onde, coincidentemente, uma prima minha trabalhava. E aí eu falei com essa minha prima, perguntei se ela conhecia, e ela disse que conhecia Rodrigo, aí perguntou se eu estava namorando com ele. Eu disse, você tá louca, menina? Eu, não tô namorando com ele, não. Mas ela falou bem dele? Aí ela disse, não, olha, se você estiver namorando com o Rodrigo é uma pessoa maravilhosa, olha, ele é incrível. Eu super apoio vocês dois. Eu disse, não, menina, ele falou comigo ontem no Instagram. Não tem namoro, não quero conhecer ninguém. Estou passando por um processo, assim, de cura, né? De sair da depressão. Ainda estava passando pelo processo, sabe? Eu não queria, de forma alguma, me relacionar. Eu expliquei isso para minha prima. E foi aí que ele ficou insistindo, a gente conversando. Ele disse, olha, eu queria ver você. Aí eu disse, meu Deus, ele quer me ver. Jesus amado. Aí eu disse, e agora? Se aparecer um homem aqui na porta, painho, bota pra correr na hora. Aí eu disse, não, dá certo não. Aí eu disse, não, vamos, olha, vou pra academia, aí depois eu posso pegar você aí na sua casa. Ele queria ir na minha casa. Eu disse, não, olha... Aí foi quando eu expliquei pra ele, olha, aqui não dá certo, meu pai, ele é muito brabo. Meu pai, ele é brabo. E não tem dá... 1,90 m de altura. Não, nada, bicho, é um baixinho. Aí, nós nos encontramos pela primeira vez, e aí ele me pediu em namoro no primeiro encontro, e eu disse, nossa, menino, não, tá errado, como é que pode me ver a primeira vez, bicho, já queria namorar comigo? Eu digo, não, olha... Vamos esperar um pouquinho, tá muito apressado, né? E ele não queria saber. Ele disse, não, olha, eu gostei muito de você. Eu digo, como é que pode? Ele não conhece a minha história. Quando ele souber que eu tomo 5 tipos de antidepressivos, ele vai dizer, eu quero lá saber dessa doida. E ele soube? Então, aí a gente teve um segundo encontro, né? E eu vi que as coisas realmente estavam mais para dar certo. E aí eu falei, olha, senta aqui, eu vou te contar quem eu sou, vou te contar a minha história. Você vai saber quem é a Mila agora. Você vai saber quem eu sou. E aí eu contei pra ele a minha história, e eu disse pra ele que eu tomava 5 tipos de antidepressivos. Falou que tentou suicídio? Isso, tentei Falou suicídio. Que ficou internada? Fiquei internada, contei tudo pra ele. E ele? Tudo. Ele olhou pra mim e fez, não tem problema. Uau, o cara tava apaixonado. Ele disse, não tem problema, vai dar tudo certo. Olha que legal. Foi. E assim, Bispo, até hoje, ele é essa pessoa ímpar na minha vida que veio para somar, sabe? Ele, sempre quando tem um problema difícil, uma dificuldade, ele pega na minha mão e ele faz, ei, já deu tudo certo. E ele acredita, não, sabe? E tem uma fala dele que você falou, que até na semana passada eu falei, ele falou como é que é, diga aí você. Isso, e aí a gente foi morar juntos, né? A gente, com 3 meses de relacionamento, a gente já estava morando juntos. Tinha os pais dele cedeu um quartinho, era um salão, né? E a gente reformou lá e colocou uma parede e fez uma cozinha e um quarto. Tá, e era bem apertadinho. E um detalhe aqui, deixa eu colocar 2 detalhes. A Mila tinha sido evangélica e estava afastada. Isso. O Rodrigo, ele era cristão da Igreja Católica, atuante, até participava do louvor lá do pessoal, né? E depois eu conto o restante final, mas prossiga aí.
Isso, e aí a gente foi morar nesse era um vão, bispo, um vão que a gente dividiu e fez 2 vãs, Aham. 2 vãos. E era muito apertadinho lá, né? E aí eu ainda tomando medicação, isso foi logo quando a gente foi morar juntos. E aí ele falou, olha, senta aqui, é o seguinte, seu remédio agora sou eu, você não vai mais tomar essas Que medicações. coisa. E até hoje eu não sei o que ele fez com todas aquelas caixas de remédios que eu tomava. E aí eu conseguia. Antes eu não conseguia dormir sem. Eu era totalmente dependente das minhas medicações. E depois que a gente casou, eu dormia tranquilamente, né? Dormia, acordava, vivia super bem. E aí, a menina veio quando? A filha? E aí a gente construiu a nossa casa, né? E a gente tinha planos de casar antes de mudar para a nossa casa, né? E aí veio a pandemia. E aí veio a Maria Sofia, né? Uhum. A bebê da pandemia, né, Bispo? E aí nós mudamos para nossa casa. Eu estava grávida, já ia ter a Maria Sofia. Assim que, na semana que nós mudamos, a Maria nasceu. E estamos lá até hoje, a nossa casa própria, nós construímos. E tem sido uma bênção, sabe? E aí, agora casaram, os 2 estão na igreja, né? Exatamente. Então, voltei para os caminhos do Senhor. Graças a Deus, E você o Rodrigo e ele. também. E são 2 pessoas fantásticas, 3, né? Porque a filha é maravilhosa. E eu quero aqui 2 perguntas para a gente encerrar. Você tem medo de retornar para o lugar de onde você saiu, da caverna em que você se encontrava? Bispo, hoje eu não me permito voltar para a caverna, para o fundo do poço, sabe? É algo que eu sempre oro, pedindo a Deus força, peço para que Ele me fortaleça, sabe? Quantos Todos anos os tem dias. que você parou com a medicação e de lá para cá nunca mais? Vai fazer 7 anos. 7 anos que eu não tomo nenhum tipo de antidepressivo. Sabe? Maravilha. Está sacramentado, curada, sarada e abençoada, né? Sim. E a última coisa, qual foi a tua memória mais feliz nos últimos anos após vencer todos estes problemas? Lembra que no podcast passado, semana passada, a gente falou muito dos problemas, das situações, né? Agora eu queria que você falasse isso. Qual a tua memória mais feliz nos últimos anos, né? Depois que você saiu da depressão, que deixou de tomar medicação? Bispo, hoje eu sou muito feliz, sabe? Eu vivo totalmente, assim, um contraste daquele tempo, né? Da fase escura, né? E existem três momentos que foi após esse período que marcou muito, sabe? Que foi a construção da nossa casa, sabe? Da casa própria. Uhum. Eu lembro que a gente juntava os nossos salários, eu e Rodrigo, né? Eu trabalhava num call center e ele trabalhando também, a gente juntava os nossos salários, a gente abria mão de muita coisa, sabe? E pegava todo o nosso salário, juntava ali, comprava as nossas portas, fazia laje, comprava as cerâmicas. Então, assim, tudo foi construído, sabe? Com muito sacrifício, o nosso sacrifício. Então, foi algo muito lindo. E a segunda coisa, a mais importante, foi o nascimento da minha filha, né? Que até mesmo são coisas, bispo, que o diabo ele coloca na nossa mente, que você nunca você vai ter filhos, nunca você vai ter uma família, nunca você vai construir sua casa. Então, eram coisas que antes eu pensava que nunca ia dar certo. E eu tinha uma casa e tinha minha filha. Porque o diabo não sabe de uma coisa que a gente sabe, que quem determina a nossa vida não é ele, né? É o próprio Deus que determina, né? Amém, é verdade. Isso é muito verdade. E o acontecimento mais recente, né, que teve agora, dia 27 de novembro, que foi o nosso casamento. Que foi, né? Muito bonito. E, assim, eu sou muito abençoada, sabe, bispo? Muito mesmo. Hoje eu sou muito feliz. E sou muito agradecida a Deus, sabe, bispo, por tudo que... Até mesmo as coisas que aconteceram, porque elas me fizeram uma pessoa mais forte, um ser humano mais forte. Hoje eu consigo me posicionar, né, em relação à pessoa que eu era e à pessoa que eu sou hoje.
hoje eu consigo trilhar um caminho sem permitir que aquele passado escuro, aquela fase negra, interfira em quem eu sou hoje de verdade. Uma das coisas assim que eu tenho aprendido nesses anos como psicólogo e como pastor, né? Tenho atendido muitas pessoas como pastor. Eu sou pastor há mais de 35 anos, então quantas pessoas vieram com depressão, com síndrome de pânico, ansiedade, né? Tantas situações, e como psicólogo também, e uma das coisas que eu percebi nesses anos todos, que é muito forte para quem está dentro de uma depressão, principalmente quem está passando por um momento muito de uma depressão profunda, que até tem pensamento suicídio, é quando a gente traz uma pessoa que viveu a mesma coisa e que hoje elas estão bem. Então eu queria, dentro desse contexto aqui que eu estou trazendo, que você, para a gente encerrar, que você deixasse uma mensagem aqui para quem está assistindo a gente, né? Tem pessoas que estão assistindo ao vivo, tem pessoas que vai assistir amanhã, na outra semana, que vai ficar gravada aqui no canal do Lidere-se. O que você diria? Você está aqui, você está quantos anos você saiu que você não toma mais remédio? 7 anos. 7 anos. Você está aqui, está bem, está casada. Como eu falei na semana passada, eu quero repetir, quem te conhece e ouve essa história, tem dificuldade de acreditar. Não acredito, porque você é uma pessoa para cima. Você não tem nada assim. Essa menina é minha irmã. Não tem nada assim. Você está muito bem com seu esposo, com a sua filha, com a sua vida, com seus projetos de trabalho, né, com a sua empresa, com o pão do céu que você produz, vende. O que você diria para essas pessoas que talvez está vivendo o que está vivendo e ela não consegue acreditar que há uma luz no fim do túnel? Bispo, a primeira coisa que eu oriento essas pessoas é que elas tenham fé, porque nesses momentos a nossa fé, ela parece que vai embora, sabe? E são nesses momentos que a gente precisa se encontrar, nos conectar com Deus. É a principal coisa, é você estar conectado, ligado, acreditar que você é capaz de sair, que Deus ele tem um plano, um propósito bem maior na sua vida. Então é isso, é acreditar que você é capaz de sair, que você é capaz de viver os planos do Senhor, né? A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E eu me apegava muito na época que eu estava nesse processo, né? Eu me apegava muito a esse versículo. E eu sabia que um dia eu iria contar a minha história para outras pessoas e elas iriam sentir, né, que o que eu vivi, elas também podem sair, elas também podem ser curadas. Então, assim, fiquem próximos dos seus familiares, né? De pessoas que te ajudem nesse processo, porque isso é muito importante. Da mesma forma que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, eles estiveram comigo, né? O meu pai, assim, principalmente foi incrível. Até hoje ele é a pessoa que eu amo de paixão, sabe, Bispo? O meu pai, ele é um exemplo de verdade. Como eu falei, ele estava lá sempre comigo, segurando a minha mão. Então, se você não tem esse vínculo, né, porque muitas pessoas são muito carentes em relação a isso, né, da família, mas unifique-se com uma pessoa que possa criar esse laço, sabe? Porque isso é muito importante, você estar ao lado de pessoas que te ajudem nesse processo, né, a sair dessa fase escura e acreditar que vai dar tudo certo, porque vai. É verdade. Eu queria mais uma vez que você deixasse o seu Instagram, até porque a Mila hoje ela tem uma fabricação de pão artesanal, não é isso? E são vários tipos de pães e você pode conhecer, pode através do Instagram ter e até conhecer um pouco mais da história dela. Deixa aí seu Instagram mais uma vez. O nosso Instagram é pãodo.céu. Pão do Ponto Céu. Isso, Pão do Ponto Céu. Aí você pode ir lá ver os pães, comprar pães e conhecer um pouco da história. Mila, eu quero lhe agradecer muitíssimo, parabéns por tudo, né? Que bom, eu acho legal. Você teve uma hora que falou, não, eu preciso sair disso, eu tenho que tomar uma decisão, e saiu, hoje está aqui contando a sua história. Não conta
com medo, né? Não queria tocar, não. Conto, é passada, acabou, tem uma pedra, a sua vida é outra. E muito bom mesmo, ajudou muito a gente e vai ajudar muitas pessoas. Obrigado. Eu queria só pegar aqui mesmo. Tá, vai lá. Quando ela pega, ela diz que tem uma surpresa para mim. Eu queria pedir mais uma vez a você. Vai lá no nosso canal do YouTube, que é Lidere-se, e no canal você pode se inscreva lá e participe, né? A gente tem vários podcasts gravados e você pode assistir aqui o da Mila, o de hoje, o da semana passada e vários outros lá, tá certo? Vamos lá, o que você trouxe para mim aqui de surpresa? O senhor conhece o pão do céu, né? Agora o senhor vai conhecer a tapioca do seu Jair. Gente, ó, sabe o que tem aqui? Tapioca com ginga. Ginga com tapioca. Nossa, eu falei pra ela, olha o cheiro que tá. Agora eu vou até acabar aqui. Bora. Nossa, gente, se vocês vissem o cheiro que tá aqui, ó, o pai dela vende tapioca com ginga e ela vende o pão do céu. Obrigado. Como é o nome dele, teu Jair. pai? Seu Jair, obrigado. Nome da tua mãe? Anne Sherlis. Anne Sherlis? Isso. Nome invocado de artista. Obrigado, um abraço em vocês, Deus abençoe. Vocês têm uma filha maravilhosa. Gente, obrigado mesmo. Na próxima semana a gente tá aqui com você. Um abraço, tchau.